Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana de Cambé e também a todos que estão acompanhando este vídeo, essa transmissão. Seja muito bem-vindo, especialmente você que não pôde estar no culto por causa das restrições colocadas pelas autoridades, né? Mas enfim, você não vai ficar sem uma palavra, sem uma direção do Senhor e da sua palavra para o seu coração nesta manhã. Hoje é o dia 11 de outubro, estamos quase aí terminando o ano, vencendo com a graça de Deus mais um ano. Um ano difícil, um ano que nos apresentou muitos desafios, um ano em que foram testados os nossos limites, né? Um ano em que fomos jogados a enfrentar uma situação que a nossa geração não havia enfrentado. Será que Deus tem uma resposta para nós? Será que quando as coisas acontecem, esse tipo de coisa acontece, será que não aparece as nossas raízes, os nossos fundamentos, né? E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Diz assim a Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, pois ele mesmo será salvo como que através do fogo. Talvez 1 Coríntios, segundo um estudioso da Bíblia, seja o livro que mais tenha conselhos práticos para a igreja contemporânea. O pastor Hernandes Dias Lopes acrescenta que ler a carta de Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, é expor as suas vísceras, né? Paulo plantou essa igreja no final de sua segunda viagem missionária, ficando ali em Corinto por 18 meses, né? Depois partiu para Éfeso, de onde escreveu esta carta, que não é a primeira. Nós sabemos já que a primeira carta escrita, ela se perdeu, ela não chegou até nós. Nós todos aqui somos incentivados através desta leitura, através dessa passagem, a pensar sobre os fundamentos, sobre onde nós depositamos, colocamos a nossa carga. Nesse caso aqui, edificação é a figura, construção é a figura usada pelo apóstolo Paulo, né? Ele usa outras figuras, a figura da família, para dizer que nós cristãos somos a família de Deus. Paulo também em outro lugar vai falar que nós somos a lavoura de Deus. Aqui ele fala que nós somos a construção, né? E o que seria fundamental para qualquer vida, especialmente uma vida cristã? Quando nós falamos em vida cristã, estamos pensando em alguma coisa que difere todos os cristãos das outras pessoas. Ou seja, me parece que para o apóstolo Paulo, os cristãos eram pessoas que tinham uma capacidade, uma visão de mundo tão particular, tão peculiar, que os fazia diferentes. Não quer dizer que os cristãos não passavam por dificuldades, não quer dizer que a igreja para a qual ele estava escrevendo era uma igreja perfeita, era uma igreja, nós sabemos, havia muitos problemas. Mas quando esses problemas, né, quando essas coisas acontecem, qual seria a atitude? Veja bem, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui é que nós devemos construir de forma sábia, né? Ou seja, o construtor precisa ser sábio, precisa ser o sófos, que é a palavra que ele utiliza. E a outra palavra que ele utiliza tem a ver com arquiteto, ou seja, o arquiteto precisava ter sabedoria para arrancar das ideias e pôr em pé alguma coisa, o executor.
Esse executor, com sabedoria, precisava fundamentar o que estava construindo, colocar as paredes sob alguma coisa sólida e duradoura. Paulo era o fundador dessa igreja e ele poderia dizer: olha, eu preciso que todos vocês revejam como vocês têm edificado, né? Outros construíram em cima daquilo que o apóstolo Paulo havia feito em Coríntios. Apolo é um desses exemplos, né? Timóteo é outro exemplo. Mas Deus usou todos esses homens pela graça de Deus. Então, no primeiro momento, Paulo se dirige aqui aos construtores daquela igreja. Quem seriam eles, né? Os pastores, os evangelistas, os mestres, os líderes. Paulo não projetou ou inventou o fundamento sobre o qual a igreja deveria ser edificada. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 ao verso 8, fala que nós não podemos lançar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo Jesus. E 1 Pedro diz claramente que Jesus é esse fundamento sobre o qual a vida, a igreja deve ser depositada. Paulo nos conclama aqui como construtores, não somente de uma igreja, pastores, líderes, mas eu quero crer também que este mesmo princípio serve para a nossa vida pessoal, né? O chamado é: veja como edifica. Então ele se dirige aos construtores: vejam como edificam, vejam como vocês fundamentam, porque não existe outro fundamento, o qual que já foi posto, que é Cristo Jesus, né? O Messias, o Salvador, o Cristo enviado de Deus, o ungido do Senhor. Veja como vocês edificam, tá? Porque cada um veja como edifica. É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para os seus construtores e perguntando: vocês estão seguindo o projeto? Vocês estão colocando as pedras corretas, o cimento correto, o ferro correto? Como é que está a vida de vocês nesse sentido? Como é que está o ministério de vocês nesse sentido? Porque ao construir alguma coisa, a gente precisa entender que a gente não está construindo somente para uma geração, a gente não está construindo aquilo somente para os tempos de paz, para os tempos de prosperidade, para os tempos em que as coisas estão tudo bem, mas nós estamos construindo alguma coisa que talvez mais tarde venha a sofrer as mais difíceis e terríveis abalos, impactos. Por isso, veja como edifica. E aí fica a pergunta para nós: onde você está edificando a sua vida? Jesus tem sido o fundamento da sua vida? Tua vida tem sido depositada, o seu ministério tem sido depositado sobre Jesus? Então, Paulo faz essa outra pergunta. Ele se dirige a qualquer pessoa, então, que edifica. Se no primeiro momento ele faz uma pergunta para os líderes daquela igreja, no capítulo 2, ou melhor, a segunda pergunta, ele fala no verso 12, ele já é mais genérico, quando ele diz assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, alguém, inespecificamente, Paulo está aqui fazendo a pergunta para qualquer um: como é que você tem edificado? Quais seriam as recomendações então? Vistorie o fundamento. Estamos em Jesus Cristo? É esse o fundamento para a nossa vida? Estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e fundamentando no sentido de que estamos construindo as coisas sobre os princípios, sobre as coisas inabaláveis que vêm através de uma fé depositada em Cristo Jesus. Olha, gente, muitas pessoas têm sucumbido nos dias de hoje. Muitas pessoas não têm encontrado respostas, não têm encontrado razões para a sua existência, para a sua vida, razões para levantar de manhã e viver, porque as suas vidas talvez não estejam fundamentadas em Cristo Jesus. Ou seja, não é por Ele que respiramos, não é por Ele que vivemos, não é por Ele que trabalhamos. E aí a nossa vida fica sem fundamento. Vistorie o fundamento. É como se chamássemos uns especialistas nessa hora para analisar a nossa vida, para analisar como se fosse a construção. Vamos ver como é que está o fundamento, né? Confira também o material: ouro, prata, pedras preciosas. Paulo contrapõe aqui dois
tipos de materiais. De um lado, os sólidos, os duradouros, aqueles que resistem ao fogo. Do outro, estão a palha, o feno, a madeira, que não resistiriam ao fogo. O ouro, a prata e a pedra preciosa são permanentes, são belos, são difíceis de se obter. A madeira, a palha, o feno, talvez fosse mais fácil de conseguir, mas não resistiriam ao fogo. O fogo é purificador. O fogo é aquilo que nos coloca, pode simbolizar aquilo que nos coloca em aperto, a fim de que vejamos aquilo que está por trás. É através do fogo da perseguição, é através do fogo dos problemas em que a nossa fé é depurada, ela agora aparece realmente como ela é. A madeira, o feno e a palha é temporário, é barato, é fácil. Segundo o Dr. Charles Hodge, é como se o fogo, ao atingir esses materiais utilizados numa construção, pudesse separar o que é verdade e o que é erro. Isso significa que talvez, irmãos, que diante das dificuldades, diante do fogo, diante do embate, realmente a nossa vida se desnuda. A nossa vida agora é colocada, exposta, para que a gente possa analisar e ver o que é que nós estamos fazendo. É nesses momentos em que o fogo vem, em que Deus permite que algo difícil nos aconteça e que faz com que a gente reveja os fundamentos. Dá tempo de reconstruir, dá tempo de refazer, mas a gente só vai refazer alguma coisa porque muitas vezes ela veio abaixo. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Quem sabe sua vida não tem andado boa, quem sabe você tem tido bastante dificuldade para enfrentar os problemas. É o momento de você analisar a sua vida com Deus, analisar como é que você tem edificado a sua vida, né? Jesus é aquele que é o fundamento de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é a razão da nossa existência, Ele é o sempre eterno Deus. O texto termina aqui, irmãos, com o apóstolo Paulo falando que haverá um dia em que todos nós haveremos de colocar a nossa vida diante de uma análise, não é? A análise, irmãos, ela é muito séria. Paulo chama isso de o dia do Senhor, de o dia em que Jesus Cristo vai analisar a nossa vida e ver sobre o que nós a edificamos, que tipo de material nós utilizamos. Se a obra de alguém se queimar, diz o verso 15, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Quero incentivar você nesses dias, né, de dificuldade, a pensar um pouco realmente como está a sua vida, né? Como tem sido a sua vida de comunhão com Deus, como os seus pensamentos estão sendo à luz da palavra de Deus, como você tem fundamentado mesmo a sua vida, né? É muito importante, irmãos, porque se não for uma fé bem depositada, bem colocada, bem fundamentada, não resiste aos ataques do inimigo, não resiste às provações, não resiste às dificuldades apresentadas na nossa vida. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, quando nós somos convocados a analisar nossa vida, a revermos os fundamentos da nossa vida, a repensarmos o que nós temos utilizado para alimentar nossa alma, o nosso coração, o que nos motiva, eu quero te suplicar em nome de Jesus que o Senhor ajude esses meus irmãos, esses meus ouvintes, a repensarem isso, Senhor, e quem sabe darem agora um passo diferente na sua vida, rumo a algo melhor, a ter uma fé mais depurada, a rever realmente como que Ele tem levado suas vidas e permanecer no Senhor e crescer no Senhor e resistir às intempéries, a resistir nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Abençoe cada um deles, eu te peço em nome de Jesus. Fica com Deus aí, na graça e na paz.